a gente não pode perder é o foco de saber qual é o objetivo tanto da macroeconomia, tá? Como em relação a cada modelo que a gente estuda na macroeconomia. Então, geralmente, na macroeconomia, boa parte do que vocês vão estudar na faculdade de economia, quando se trata de macro, está muito relacionado ao esquema que eu tenho aqui nesse slide, tá? Então, a macro se preocupa basicamente com a renda. Lembram que a gente começou a introdução à macroeconomia estudando o PIB, né, o Produto Interno Bruto, tá? Esse é um dos objetivos fundamentais da macroeconomia. E por quê? Porque é uma medida, o produto, o que um país produz, a quantidade que esse país produz, é uma boa medida para mostrar o nível de bem-estar da população. E se vocês lembram do início da nossa disciplina, mostramos que quando pensamos em tudo que é produzido no país, também podemos pensar na renda das pessoas que moram naquele país. Por quê? Porque tudo que é produzido se transforma em renda para diferentes grupos de trabalhadores. Então, existe uma identidade entre produto e renda, tá? Então, assim, a renda que está aqui no início, né, desse esquema, é a variável mais importante do modelo que estamos estudando atualmente, que é o modelo ISLM, mas também de toda a macroeconomia. Vocês vão ver que ao longo das diferentes macroeconomias que vocês vão ter na faculdade, a renda sempre é uma variável sumamente importante, a variável de interesse da maioria dos modelos que vocês vão estudar, tá? De novo, por quê? Porque é uma medida de bem-estar da população. Um país que produz mais vai gerar maior nível de renda para a população, tá? Então, no modelo ISLM, que é o modelo que a gente está estudando agora, a variável mais importante que a gente tenta explicar é a renda. Por quê? Porque, se vocês lembram, quando estudamos no início, né, no primeiro, segundo tópico, quando estudamos um produto, a gente falou, uma forma de ver ou de analisar o que é produzido em um país é olhar para os componentes da despesa agregada ou do gasto. Então, a renda ou o produto vai ser igual aqui ao consumo, ao investimento das empresas, ao gasto público, às exportações e menos às importações. Tudo bem, isso aí é uma identidade, é verdadeiro. Só que a macroeconomia, e no caso específico o modelo ISLM, se preocupa por explicar como cada um desses componentes é constituído, ou seja, tudo bem, eu sei que o consumo é um componente fundamental do que da renda da economia e do que é produzido na economia, boa parte dessa produção vai para consumo. Mas o que explica o consumo? Como podemos explicar esse consumo? Vamos explicar o consumo através de uma equação comportamental, que vai ser parte fundamental do modelo, no caso que estamos estudando agora, ISLM. Tá? Certo, então assim, a renda, então, é uma variável fundamental do nosso modelo. E é uma variável que é chamada de endógena. Por quê? Porque é explicada pelo modelo. O modelo tem como objetivo explicar essa variável, tá? A outra variável que incluímos a partir do modelo ISLM, que não estudamos anteriormente no modelo keynesiano, é a taxa de juros. Tá? E por que estudamos a taxa de juros? Por que ela é importante? Porque existe uma interação fundamental na economia entre renda e taxa de juros. Tá? As duas variáveis, além de que as duas são variáveis endógenas, explicadas pelo modelo ISLM, ou seja, esse modelo tem como objetivo explicar como chegamos a um nível de renda de equilíbrio, a um nível de taxa de juros de equilíbrio na economia, existe uma inter-relação entre as duas.
tá? Por isso que nesse modelo a gente estuda as duas juntas. E por que a taxa de juros é importante? A taxa de juros é importante por vários motivos. É importante porque um dos componentes mais importantes da despesa agregada ou da demanda agregada é o investimento. E o investimento depende da taxa de juros. Então, quanto menor seja essa taxa de juros, digo, quanto menor seja até um certo nível, tá? Porque chega um nível que, se a taxa de juros é muito baixa, aí a gente tem outros problemas, se é igual a zero, temos outros problemas que vamos ver em política monetária. Porém, quanto menor seja a taxa de juros, maior vai ser o nível de investimento de um país. E quanto maior seja essa taxa de juros, o que aconteceu muito no Brasil nos últimos anos, a taxa de juros era muito alta, então os projetos de investimento, muitos projetos de investimento não eram viáveis. Por quê? Porque essa taxa de juros, que é o custo do investimento, estava muito alta. Tá? Também a taxa de juros tem um papel importante no consumo, porque os consumidores, e no Brasil isso aí é bem forte, utilizam bastante o crediário para consumir certos bens, tá? Certo, então, renda e taxa de juros, as duas variáveis endógenas do nosso modelo. O que tentamos explicar? Então, se eu pergunto para vocês, qual é o objetivo de estudar o modelo ISLM? Por que estamos estudando esse modelo? Porque queremos saber qual é o nível de renda e de taxa de juros de equilíbrio de uma economia. É claro que é um modelo simplificado, né, que tenta mostrar com poucas variáveis a determinação dessa renda e taxa de juros, mas é um modelo bastante utilizado, claro, em forma mais complexa, na economia, e é o primeiro modelo que a gente costuma estudar na macroeconomia. Certo. Para determinar a renda e a taxa de juros, vamos a olhar para dois mercados, tá? Por um lado, o mercado de bens. E esse mercado de bens, que a gente já viu no modelo keynesiano, é praticamente igual que aquele do modelo keynesiano. Então, tentamos explicar a variável consumo, a variável investimento, gasto público e as variáveis relacionadas ao setor externo. Tá? O setor externo, por enquanto, vamos a deixar de lado, vamos a pensar só em uma economia fechada. E, do outro lado, a gente tem o chamado mercado de ativos, ou mercado financeiro, que, basicamente, tenta mostrar que em toda economia, ou toda economia capitalista, é uma economia monetária. A gente, no modelo keynesiano, olhava só para o mercado de bens e não falávamos nada acerca do que acontece do lado monetário. E todos nós sabemos que, e vimos, né, no fluxo circular da renda também, no início da disciplina, que todo fluxo de bens supõe também um fluxo monetário ou financeiro. Então, a partir do modelo ISLM, incorporamos esse fluxo financeiro, incorporamos o mercado monetário, que é sumamente importante nas economias capitalistas. Então, não adianta estudar o mercado de bens sem olhar para a interação que existe com o mercado monetário, o mercado de ativos financeiros, certo? Então, esses dois mercados, tanto o mercado de bens quanto o mercado monetário, em forma conjunta, pela interação que existe entre eles, vão a determinar o nível das nossas duas variáveis endógenas, a renda e a taxa de juros. Então, por isso, a gente estuda o modelo ISLM. Posteriormente, vamos a estudar, no próximo tópico, como tanto a política monetária quanto a política fiscal interferem nesses dois mercados e, através dessa interferência, também vão a interferir no nível de renda e de taxa de juros de equilíbrio, tá? Mas isso é tema do próximo tópico. Só está aqui para mostrar que o setor público, através das políticas, vai também ter um impacto muito importante na determinação de quanto é produzido em um país. Então, se pensamos no setor público,
pensamos, como esse setor público interfere? Interfere de muitas formas. Interfere através dos impostos, que vão a determinar quanto é produzido dos bens. Interfere através das compras que o setor público faz ao setor privado. Interfere através das transferências que esse setor público faz às famílias. Então, essas são todas políticas do lado fiscal. E através da política monetária vai interferir de várias formas também, tá? Mas a mais importante, eu coloquei aqui também um resumo, a mais importante atualmente, forma de interferência da política monetária no Brasil e em todos os países do mundo é através da taxa de juros. Hoje também um aluno me perguntou um pouquinho acerca dessa taxa de juros, da taxa Selic, tá? Então, as perguntas dele eram, primeiro, o Banco Central do Brasil é público? Sim, o Banco Central é público, só que é considerado uma autarquia independente, tem independência. E essa independência ficou ainda mais forte, porque já existia uma independência de fato, tá? Mas por lei, essa independência do Banco Central foi implementada nesse ano, a partir do dia 24 de fevereiro, quando foi sancionada a lei de independência do Banco Central. E o que mudou a partir desse momento é que o Banco Central é considerado uma autarquia independente do Ministério da Economia, tá? Do Ministério da Economia do Brasil. Consequentemente, tem uma certa independência para determinar, através do COPOM, tá? Que é o Comitê de Política Monetária, para determinar essa taxa de juros, que é a taxa Selic. Essa taxa de juros, também hoje um aluno me perguntou, mas essa taxa de juros é uma taxa comercial? Não, é claro que não é uma taxa, vocês não vão conseguir financiamento em lugar nenhum a taxa Selic, tá? Na verdade, porque é baixa, né? E qualquer pessoa que solicita um empréstimo para um banco ou que vai comprar alguma coisa a prazo, vai pagar muito mais que 2,75%. Mas essa taxa é uma taxa que vai a estruturar todo o sistema de taxas de juros do país, é a taxa básica da economia. Então, a partir dessa taxa que se estruturam todas as outras taxas. E o que a gente vê na economia é que se a taxa Selic diminui, as taxas de juros comerciais e as taxas de juros para o consumidor também diminuem, tá? Mas é claro que o valor das taxas comerciais são bem maiores. A Selic só vai ser uma taxa de juros que vai ser utilizada no sistema, para financiamento do sistema bancário, unicamente para fazer com que os bancos, quando terminam um dia com um saldo negativo, contratem empréstimos, e esses empréstimos têm como garantia títulos públicos a taxa Selic. Mas essa taxa Selic, como eu falei na aula passada, nem sequer o setor público consegue se financiar essa taxa. Geralmente, todos os títulos públicos têm uma taxa maior. Então, nos últimos leilões, a gente viu que o financiamento, né, que o Tesouro conseguiu é mais ou menos uma taxa de 9%, quase 10%. Então, bem acima dessa taxa Selic, certo? Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Gente, eu falei para os dois alunos que hoje me procuraram fazendo pergunta. Podem me interromper, não é interrupção, eu quero que vocês me perguntem. Eu estou aqui para isso, então podem parar a aula e perguntar o que vocês desejem, tá? E aí? Tudo certo, prof. Tá bom. Agora, vamos fazer o quê? Eu vou mostrar, então, tudo bem. Eu tenho um lado monetário, eu tenho um lado do mercado de bens,
O que vamos fazer agora é olhar para as equações, tá? E eu prometo que vou escrever o que cada letra ou sigla, como vocês querem falar, significa, tá? Porque eu sei que é difícil no início lembrar o que significa cada uma dessas letras, cada uma dessas variáveis, como falamos na economia, tá? Então, hoje eu vou fazer isso, vou escrever primeiro as equações e, posteriormente, vamos a escrever o que significa cada uma delas, tá? Mas, de novo, no capítulo 10 do livro, eu fiz isso, então, transformei tudo que eu já tinha de outros anos com as mesmas letras utilizadas no livro para que fique mais fácil. Então, vamos a começar com o equilíbrio do mercado de bens, tá? Primeiro vamos a ver as equações e depois vamos a ver o gráfico. Equilíbrio do mercado de bens. Esse equilíbrio vai nos dar como resultado a minha relação IS, tá? Lembrando, o que eu tenho no mercado de bens? Eu tenho, em primeiro lugar, a despesa de consumo. Então, parte do que é produzido no país vai ser consumido pelas famílias, tá? O que eu quero no modelo ISLM, através da IS, é explicar, mostrar qual é a equação comportamental do consumo. Como esse consumo se comporta, de que depende esse consumo. Então, na média, para todas as famílias de uma economia, e tem evidências que mostram isso, não é que esse modelo saiu da cabeça de alguém sem ter evidências empíricas que mostrem isso, tá? Então, o consumo, na média, se comporta da seguinte forma. Vamos lá. Eu tenho aqui que o consumo que eu usei, tá? Vai ser igual a quê? Em primeiro lugar, eu tenho uma parte que é chamada de consumo autônomo, que eu usei com o traço acima, tá? Em segundo lugar, eu tenho as transferências. O que seriam as transferências? As transferências são, por exemplo, o Bolsa Família, ou, por exemplo, o auxílio que o governo está pagando agora na pandemia de Covid, que está atrasando, né, as novas parcelas. Essas são as transferências. Então, pensem assim, em um país como o Brasil, é importante para o consumo das famílias, no agregado macroeconômico? Claro que é importante, é muito importante. Tá? Então, se eu quero explicar o consumo, eu tenho que incluir as transferências. Mas vejam que essas transferências estão multiplicadas aqui por um C minúsculo, tá? Esse C, sabem o que é? Vai ser chamado de... vou trocar a cor aqui para anotar aqui. Esse C minúsculo é a propensão marginal a consumir, tá? Lembram que a propensão marginal a consumir estava mostrando o quê? Estava mostrando, na verdade, que quando aumenta a renda, por exemplo, quando aumentam as transferências em uma certa proporção, o consumo vai aumentar, porém, não necessariamente vai aumentar pelo total da transferência recebida, pode aumentar um pouquinho menos. Então, podemos pensar o seguinte, a família recebe uma transferência e, em lugar de gastar, vamos a dizer que recebe R$1 adicional de transferência ou R$100 adicionais de transferência. Em lugar de gastar todo em consumo, pode ser que gaste 90. Nesse caso, a propensão marginal a consumir é 0,9. O restante, tá? Aqueles R$10, pode ser que ela decida, vou guardar na poupança, porque eu não sei o que vai acontecer quando termine o auxílio emergencial, tá? É claro que com o pagamento das transferências que estão acontecendo no Brasil, o valor é tão baixo que a propensão marginal a consumir, com certeza, é igual a 1. Mas tem outros países em que isso não é verdadeiro. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, que o governo está mandando cheques de $2.000 para a família, pode ser que a propensão marginal a consumir seja menor que 1, tá?
Então, aí, se esse valor aqui, esse parâmetro C, pode ser até igual a 1, tá? E aqui, esse TR são as transferências, tá? Transferências, lembrando, transferência do setor público para as famílias, tá? Certo, o que mais temos? Agora, temos no consumo uma segunda parte, que é a parte relacionada à renda. Então, o consumo se comporta, por um lado, tem um componente autônomo, não depende da renda, já falamos sobre isso, então, consumo básico, vamos pensar assim, o básico para a sobrevivência, não depende da renda, você tem que ter algum consumo todo mês que é independente do seu nível de renda. Tem uma parte que depende das transferências, obviamente, e vai ter uma parte que depende da chamada renda disponível, tá? Que vai ser, então, o C minúsculo de novo, a propensão marginal a consumir, vezes a renda disponível, tá? O que seria a renda disponível? É a renda, uma vez que a gente desconta os impostos. E agora vamos escrever o que significa renda disponível. Vai ser a renda menos os impostos, tá? O T aqui, os impostos. Estão escrevendo isso daqui? Seria bom você escrever no seu caderno, se é que tem caderno, né? Eu não sei como é na pandemia, se usam caderno ou não. Pelo que eu vejo, a minha filha não está usando caderno, não. Vamos colocar essa como equação 1. Certo. Vamos fazer o seguinte, tudo bem, essa é a renda disponível, mas ela depende da renda que as famílias recebem, mas também depende dos impostos. O que seriam os impostos? O que seriam os impostos? Então, impostos, tá? Vai ser o seguinte, gente. Vamos fazer a hipótese de que... Prof. Oi? O imposto pode ser tributo também? Isso, tributo, exatamente. Imposto ou tributos. Podemos chamar das duas formas, sim. Tributos. Muito bem. Tá. Os tributos ou os impostos vão ser o quê? Geralmente são uma proporção T, que chamamos T minúsculo, da renda, tá? Então, o T aqui, não vou trocar mais de cor porque dá muito trabalho, aqui é a proporção de tributos ou impostos na renda. Então, por exemplo, eu mostrei em uma aula, sei lá, no modelo renda-gasto, vamos a pensar assim, no Brasil 20% não é esse valor, mas só para arredondar, 20% da renda ou do PIB são impostos, tá? É o total, então, a proporção de impostos na renda, tá? Então, aqui o T minúsculo seria 20%, certo? Então, como ficaria a minha equação de consumo quando considero esse tipo de impostos? Então, a minha equação de consumo vai ser levemente modificada. Então, vai ser o consumo autônomo, tá? Mais a propensão marginal a consumir vezes as transferências, mais o C, tá? O C vezes o Y menos o TY, tá? Por quê? Porque a renda disponível é a renda total menos o pagamento de impostos, certo? Ou, se vocês querem, como está no livro, vai ficar assim, ó. Consumo autônomo, C vezes transferências, mais C. E vou colocar em evidência aqui a renda 1 menos T vezes renda. Tá? Só para deixar igual que no livro. Então, essa é a minha equação 1
que é a equação de consumo. Todo mundo entendeu o consumo até aqui? É a equação mais complexa, tá? Do modelo ISLM e dentro desse modelo da IS. É o mais explicado. E por quê? Em primeiro lugar, porque o consumo, como a gente viu, é a despesa mais importante da renda de um país. Então, tudo que é produzido num país, aproximadamente 60% é utilizado em consumo. Consequentemente, é a conta mais importante. Por isso que tem que ser bem explicado. Em segundo lugar, a gente tem a despesa ou gasto em investimento. Aí também um aluno da manhã me perguntou, esse investimento é público ou privado? Então, aqui no modelo ISLM, até poderíamos separar investimento público de privado. Esse investimento que estamos considerando é investimento privado, é investimento das empresas. Então, podemos considerar assim, o que o setor público investe pode ser considerado dentro do gasto público, tá? E por que isso? Porque, na verdade, o investimento público vai ter uma equação comportamental que pode ser diferente. Por exemplo, será que o investimento público depende da taxa de juros? É difícil de pensar que tem uma influência muito grande, como no caso do investimento privado, tá? Então, quando pensamos em investimento, no caso do modelo ISLM, vocês podem pensar que é um investimento privado, é um investimento das empresas. De novo, não é um investimento das famílias em ativo financeiro, tá? Não é uma família comprando ações de uma empresa. É um investimento produtivo, é um investimento que as empresas fazem para aumentar a capacidade produtiva de uma fábrica, por exemplo, tá? Certo, então esse investimento chamamos com a letra I. E ele vai ter também dois termos. O primeiro, que é o I com o traço, vai ser o investimento autônomo. O que significa que ele é autônomo? Significa, basicamente, que essa parte do investimento independe da taxa de juros, tá? Então, podemos pensar assim, uma empresa, tá? Decide investir. Uma parte desse investimento não depende da taxa de juros. Essa empresa vai fazer o investimento, mesmo que a taxa de juros esteja um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo do que ela considera como a taxa de juros adequada. Tá? Então, podemos pensar uma parte desse investimento não depende da taxa de juros. Mas a gente tem um segundo termo, tá? Que vai mostrar o quê? Vai mostrar que o investimento total depende, em parte, negativamente da taxa de juros, tá? Então, o I aqui é a taxa de juros. Por que depende negativamente? Porque a taxa de juros é o preço desse investimento, tá? A empresa precisa se financiar precisa pegar um empréstimo para realizar esse investimento. Ou, se ela tem recursos próprios, vamos a pensar assim, não, a empresa não precisa de financiamento, porque ela tem recursos próprios. Tudo bem, mas se a taxa de juros está mais alta do que a taxa de retorno do seu investimento, essa empresa, em lugar de investir nesse projeto para, por exemplo, construir uma fábrica nova, pode, na verdade, fazer um investimento financeiro. Tá? Então, sempre a taxa de juros é referência para comparar com a taxa de retorno esperada do investimento. Se essa taxa de juros, que é o custo desse investimento, é maior, essa empresa não vai investir, certo? E o B aqui, eu vou separar aqui, vou colocar o B, vai ser o quê? Vai ser uma sensibilidade. É um parâmetro, sensibilidade. É um parâmetro parecido com a propensão marginal a consumir, só que esse parâmetro B aqui está medindo qual é a força da relação entre investimento e taxa de juros, tá?
Então, está medindo a sensibilidade. Qual é a sensibilidade do investimento à taxa de juros? Se ele é maior, se esse B é maior, significa que esse investimento é muito mais sensível a variações da taxa de juros. Então, sensibilidade do investimento à taxa de juros. Certo? Esse B aqui está mostrando o quê? Está mostrando qual é a variação do investimento ante variação da taxa de juros. Tá? O delta, lembram que o delta significa variação. Então, quando a taxa de juros muda, o investimento vai variar. Em que proporção? Na proporção dada pelo B, pela sensibilidade desse investimento à taxa de juros. E o menos aqui também é sumamente importante, tá? Porque está mostrando que a relação entre as duas variáveis é inversa. Se a taxa de juros aumenta, o investimento diminui. Se a taxa de juros diminui, o investimento aumenta. Certo, gente? Também até agora? Tudo certo. E os outros? A Patrícia, Felipe, o Carlos, tudo certo? Ricardo, Mailon, Sara? Tranquilo. Tá bom, gente. Ó, mas perguntem. Rapidão, só uma dúvida. Por exemplo, num exercício que a gente tenha que calcular esse equilíbrio do mercado de bens, e a gente não tem as transferências fornecidas, a gente considera ela zero mesmo e tira da soma? Ou como é que exatamente, consideramos igual a zero. Geralmente, a gente tem uma função consumo que tem só uma parte autônoma e a gente não sabe se são transferências, se é consumo autônomo, e uma parte que depende da renda. Boa pergunta, tá? Mas, por exemplo, vocês vão ter que fazer um trabalho agora para o tópico 5, né? Então, saber que essas transferências existem, estão na função consumo, é importante, por exemplo, para quando você pensa em alguma política, alguma solução de um problema, vocês sabem que elas existem, que estão aí, que é uma variável muito importante da política, tá? Mesmo que em um exercício ela nem apareça. Sim, Roberto, já vou repetir essa última parte da negativa. Obrigado, então. Certo, então a parte da negativa aqui, vamos lá. A parte da negativa é o seguinte, tá? Vamos lá. O que está mostrando esse termo negativo é o seguinte, que quando eu tenho uma variação da taxa de juros, tá? Eu sei que sempre que muda esse segundo termo, vai mudar o resultado da minha equação, né? E vai mudar em que direção? Na direção contrária. Então, se, vamos a pensar assim, o B é constante, tá? É um parâmetro constante. Então, vamos a pensar assim, a taxa de juros diminui, certo? Esse termo aqui, que é negativo, fica menor, tá? Consequentemente, o resultado no investimento vai ser agora maior. Por quê? Porque eu considero isso aqui uma constante, o B constante, tá? Se cai a taxa de juros aqui e todo o demais permanece constante, esse termo negativo fica menor, esse termo positivo fica igual, então vou ter um positivo menos um negativo que agora está menor, consequentemente o investimento vai a aumentar. Tá? Então, o negativo está indicando que existe uma relação inversa entre taxa de juros e investimento. Se a taxa de juros aumenta, mantendo constante o investimento autônomo e o parâmetro B, tá? Esse termo negativo vai ser maior. Consequentemente, o investimento vai cair em relação ao período anterior, por exemplo. Estou comparando dois momentos, um momento com uma certa taxa de juros, aí a taxa de juros muda. Se essa taxa de juros aumenta e o B permanece igual e o investimento autônomo permanece igual, o que vai acontecer vai ser que o investimento vai cair. Se, pelo contrário, a taxa de juros diminui, permanecendo igual, né, o B e o investimento autônomo,
o investimento geral vai aumentar, tá? Então, sempre que a gente olha para a mudança em uma variável, consideramos as outras variáveis, né, ou parâmetros da equação. Professora, Oi? professora, mas, por exemplo, quando diminui a taxa de juros, é uma tendência a aumentar o investimento no setor imobiliário, por exemplo. Por quê? Sim. Então, por isso que estou falando para você, porque pensa assim, o setor imobiliário e qualquer outro setor, vamos a pensar assim, uma empresa tem que decidir se ele vai fazer um investimento, tá? Então, pensemos em uma empresa imobiliária. Decide se vai fazer ou não um prédio novo, certo? Para fazer esse prédio novo, ela necessita de investimento, tá? Necessita de financiamento. Por exemplo, quem é que vai financiar esse prédio novo? Podem ser clientes que vão a comprar em forma antecipada um apartamento nesse prédio. Ou pode ser, sei lá, uma empresa que quer investir e vai comprar vários apartamentos. Ou pode ser que essa empresa imobiliária decida, não, eu mesma vou financiar esse projeto tomando um empréstimo em um banco. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal, certo? Então, precisa de financiamento. E ela vai fazer o seguinte, toda empresa, antes de realizar um investimento, vai a calcular qual é a taxa de retorno desse investimento. O que significa taxa de retorno? Quanto eu vou ganhar, quanto eu vou lucrar por este novo investimento que eu vou fazer? Eu vou construir um prédio. Qual vai ser a taxa de retorno? Qual vai ser o lucro desse prédio? Certo? E ela vai fazer como isso? Ela vai trazer para o presente um fluxo, né? Um fluxo de renda de renda que ela vai receber quando ela vai vendendo os apartamentos. Ela vai comparar essa taxa de lucro com o quê? Vai comparar essa taxa de lucro com a taxa que ela vai pagar para obter financiamento. Certo? Então, vamos a pensar, ela vai obter financiamento com a Caixa Econômica Federal, ou ela vai obter financiamento através de pessoas que vão a comprar antecipadamente, mas essas pessoas têm que encontrar financiamento em um banco. Então, ela compara essas duas taxas. A taxa de retorno que ela vai obter por esse financiamento, por construir esse prédio novo, com a taxa de financiamento que ela vai a ter que pagar para construir esse prédio, certo? Então, o que acontece? Vamos a pensar, a empresa sabe que ela vai ter uma taxa de retorno, sei lá, de 10% nos próximos 5 anos pela construção desse prédio, vendendo apartamentos em 5 anos, certo? Vamos a pensar que ela ia tomar a decisão de fazer esse prédio quando a Selic estava, sei lá, em 14%. Ela ia conseguir financiamento, vamos pensar assim, ela conseguiu um financiamento barato na Caixa Econômica Federal a 14%. Mas a taxa de retorno dela é 10%. Tá brava com a minha organização? Oi? E aí, gente? Tá. Acho que alguém está com o microfone aberto. Aí, fechou. Tá, então, quem era? O Roberto, né? Então, quanto maior seja essa taxa de juros que ela tem que pagar para obter o financiamento, mais difícil vai ser realizar esse investimento. Por quê? Porque ela vai comparar a taxa de retorno com a taxa de financiamento. Por isso que quando a taxa de juros diminui, as empresas imobiliárias e todas as outras empresas vão a investir mais. E por que aumenta a procura de imóveis, Rogério, quando baixa a taxa de juros? Porque o financiamento fica mais barato. Tá? Então, agora, a Selic está 2,75%, todo o financiamento imobiliário está muito baixo, como nunca esteve no Brasil. Então, as pessoas que antes pagavam 15% ao ano para obter um financiamento, para comprar uma casa, agora obtém esse financiamento pagando 6% ao ano.
ou 7% ao ano. Consequentemente, aumenta a procura por imóveis, porque o financiamento está muito mais barato. Certo, Rogério e Roberto? Certo. Tudo bem. Vamos continuar aqui, gente. Não, é aqui. Então, já temos duas equações relacionadas à demanda agregada, né? Consumo e investimento. Agora vem as mais simples. Vou apagar aqui. Por que vem as mais simples? Porque, ó, as outras, então, a gente vai considerar uma economia fechada, consequentemente, só nos falta incluir o gasto público. O gasto público é uma variável exógena por definição. Dificilmente, eu diria, não vão estudar modelos na macroeconomia, na faculdade, em que o gasto público seja considerado endógeno, tá? Então, é uma variável autônoma ou exógena que depende da decisão autônomo, depende da decisão de política fiscal, tá? Então, ele é totalmente exógeno. Certo, uma vez que a gente tem todas as variáveis explicadas, podemos agora sim chegar, né, na nossa equação de equilíbrio, que diz que a renda, ou o produto, ou a demanda agregada, como vocês queiram chamar, é igual a consumo mais investimento mais gasto público, tá? Então, ó, isso daqui é uma equação de equilíbrio, né? A gente viu, por definição, a renda de uma economia, o que é produzido numa economia, vai ser igual à soma das despesas dessa economia. Se eu estou considerando uma economia fechada, tudo bem, não tenho a parte do setor externo, que a gente aborda no último tópico, certo? E agora fazemos o que? Eu vou trocar aqui o C pela equação de consumo, a equação comportamental de consumo, o I pela equação de investimento e o gasto público a gente considera autônomo, né? Então, não vamos trocar por nada, certo? Então, vamos lá. Quem é o consumo? O consumo é o consumo autônomo, mais as transferências, mais a renda disponível vezes a propensão marginal a consumir. Que mais? Mais o investimento autônomo, menos a parte que depende da taxa de juros, mais o gasto público. Essa é a nossa equação 3, tá? Então, isso daqui é a equação comportamental do investimento. Tudo isso aqui é o consumo. Tá tudo bem até aqui, gente? Eu tenho alguma dúvida? Tudo certo. Tá, então agora vamos fazer o quê? Como já ficou uma coisa muito grande a equação, já tem muita variável aí, vamos a definir a letra A de autônomo, e aqui vamos a incluir tudo o que é autônomo, consumo autônomo, mais as transferências, mais a parte autônoma do investimento, mais o gasto público, tá? Então, o A é gasto autônomo. Poderia ter colocado o gasto primeiro, né? Então, A é o gasto autônomo. Falta alguma letra que eu não falei o que era? Autônomo. Ou está tranquilo? Até agora estão entendendo? Ou alguma letra eu não expliquei, gente? Para mim tá tudo certo. Tá tudo certo para o Rogério, para o Roberto.
Tá, vamos prosseguir, então. Certo, gente? Então, agora fazemos o quê? Agora fazemos vamos a tentar chegar a um equilíbrio, né? E neste caso, a IES, eu falei, a IES mostra o equilíbrio no mercado de bens. Então, o que eu quero é mostrar os bens, o que é produzido, o Y, em função de todas as outras variáveis. Consequentemente, eu tenho que colocar em evidência o Y. Para isso, eu vou fazer o quê? Então, primeiro, só vamos a colocar aqui que o Y é igual ao gasto autônomo mais a propensão marginal a consumir vezes 1 menos T vezes Y menos BI. E agora, isso daqui, vamos a levar com a renda, certo? Então, posso dizer que Y menos C por 1 menos T vezes Y é igual a gasto autônomo menos VI, tá? Logo, agora se colocou em evidência o Y, 1 menos C vezes 1 menos T. Todo isso vezes Y vai ser igual a menos VI. E para finalizar aqui, já chegando à minha relação IS, Y vai ser igual a 1 dividido 1 menos C vezes 1 menos T por A menos BI, tá? O que acontece? Essa é a minha relação IS, a minha curva IS. O que acontece aqui? Eu tenho, como antes, como quando a gente fazia o equilíbrio do modelo renda-gasto, eu tenho um componente que é autônomo, que é o A, tá? Um componente que depende da taxa de juros, que é novo, e esse componente veio da função investimento, e isso daqui é um multiplicador, tá? Então, chamamos de alfa G, que está mostrando, então, que é o multiplicador do gasto autônomo. Prof, Oi? é economia fechada, né? Sim, é economia fechada. Uhum. Porque não tenho nem exportações nem importações. Assim, se eu tivesse, não mudaria muito, ficaria dentro do A também. Mas eu prefiro incluir depois no tópico 6, quando a gente veja a economia aberta, tá? O setor externo. Valeu, prof. Tá, então essa é a equação da IS. Então vejam só, essa equação está mostrando o quê? A renda ou o produto, que é a nossa variável que a gente quer determinar no modelo ISLM, em função de um multiplicador que depende de parâmetros da economia, como a propensão marginal a consumir e a proporção de impostos, do gasto autônomo e basicamente da taxa de juros. Então, coloquei a renda em função da taxa de juros, mostrando que a renda, claro, como antes, como no modelo keynesiano, depende de variáveis autônomas, como política fiscal, como transferência, gasto público, investimento autônomo, mas também depende negativamente da taxa de juros. Então, por que depende da taxa de juros? Quais seriam os mecanismos de transmissão, tá? Quando a gente tem, então, aqui, a renda dependendo, tá? Então, na IS, renda, e o Y, depende de multiplicador do gasto, que por sua vez depende de parâmetros
da economia, como a propensão marginal a consumir e a proporção de impostos, depende dos componentes autônomos do gasto, que estão dentro do A, e depende da taxa de juros, tá? Do I. E aqui, importante, depende negativamente. ¿Por qué negativamente? Porque temos os seguintes mecanismos de transmissão. Quando temos uma variação da taxa de juros, tá? Vamos a pensar assim, temos uma variação positiva da taxa de juros, tá? Isso vai causar uma variação do investimento no sentido inverso, tá? Porque temos uma relação negativa entre essas duas variáveis. Então, se a taxa de juros aumenta, a variação do investimento vai ser negativa, tá? E essa variação negativa do gasto do investimento vai gerar uma variação na renda menor que zero também, negativa, tá? Então, a renda depende negativamente da taxa de juros. E por quê? Porque a taxa de juros influencia o investimento, que é um dos componentes da renda, e influencia em sentido inverso. Se a taxa de juros aumenta, o investimento diminui e a renda vai diminuir. Certo, gente? Tudo bem até aqui? Vamos a passar rapidamente para a LM, tá? A LM é mais simples de analisar, porque a LM, então, vai indicar qual é o equilíbrio no mercado monetário, e de ativos financeiros. Por quê, gente? Porque eu vou ter aqui, esse equilíbrio, então, vai determinar a minha relação LM. E eu vou ter aqui dois componentes só. Uma oferta de moeda, e essa oferta é real, tá? Essa oferta chamamos de M sobre P. O M é a oferta nominal de moeda. E o P é o nível de preços da economia. Tá? Então, o que importa não é a quantidade nominal, importa a quantidade real. Importa a quantidade em relação a quais são os preços da economia. Tá? Uma hipótese importante que se faz no modelo ISLM é que esse nível de preço é considerado fixo em um determinado momento, constante. O modelo ISLM é um modelo de curto prazo, então estamos fazendo a hipótese de que a esse nível de preço que estamos considerando constante no curto prazo, as empresas estão dispostas a vender a quantidade que o mercado demanda, tá? Certo? E, por outro lado, a gente tem a demanda. Demanda por moeda. E aqui entra a interação com o lado da produção, com o lado do produto da economia, com o lado do mercado de bens. Por quê? Porque essa demanda por moeda, que é chamada de L aqui significa liquidez. O que significa liquidez? Significa basicamente que as pessoas demandam moeda líquida, ou seja,
moeda dentro da conta corrente ou em notas que eu posso utilizar rapidamente ante qualquer transação. Então, por exemplo, se eu tenho uma parte do meu dinheiro na poupança, isso daí não seria considerado uma moeda líquida. Por quê? Porque eu tenho que fazer a transferência da poupança para a conta corrente e daí fazer pagamentos. É claro que hoje está tão simples fazer isso que é quase moeda líquida, né, a poupança. Mas vamos pensar outro investimento. A família tem parte da renda, ou outra forma de riqueza. Uma família que tem parte da sua renda investido em títulos públicos, tá? Para que esse investimento se transforme em moeda líquida, em liquidez, ela precisa liquidar esse investimento, ainda demora o banco 2 ou 3 dias para colocar esse dinheiro na conta corrente. Então, aqui, quando pensamos em demanda por moeda, é demanda líquida, tá? Quanto que eu quero manter em forma líquida. E essa liquidez, o que tem, né, como característica, é que não paga, não recebe, né, por ter esse dinheiro em uma conta corrente, por exemplo, não vai estar recebendo um pagamento, uma remuneração. É claro que isso também muda, porque a gente tem agora bancos que pagam, né, um valor bem pequeno, mas que pagam por manter o dinheiro na conta corrente, porém o valor é bem pequeno. Tudo bem, essa demanda por moeda vai ter 2 componentes. Tá? Então, podemos pensar assim, na média, na economia, os agentes econômicos, tá, vão a demandar moeda e essa demanda por moeda vai depender de 2 variáveis. Tá? Então, em primeiro lugar, vou explicar por que a demanda por moeda depende da renda. Aqui é a renda, né, como antes. E o K está mostrando a sensibilidade da demanda por moeda à renda. Tá? Prof. Sim. Sensibilidade não era o B. Então, essa também é uma sensibilidade, só que essa aqui é outra sensibilidade. O B era a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros. O K minúsculo também é uma sensibilidade. A propensão marginal a consumir também é uma sensibilidade, tá? Esse casinho aqui é uma sensibilidade, mas é outra sensibilidade. É a sensibilidade que a demanda por moeda tem em relação à renda. Que significa que quando a renda muda, a demanda por moeda vai mudar. Em que proporção? Na proporção dada pelo casinho, tá? Então, todos os parâmetros, no geral, estão mostrando sensibilidade entre duas variáveis. Só que cada um desses parâmetros mostra sensibilidades diferentes. Tá? Entendi. Certo. Então, aqui o que estamos dizendo é o seguinte, quando o nível de renda aumenta, o nível de transações da economia aumenta, tá? Então, vamos a pensar assim, vamos a pensar que a renda de um país aumentou em 10%. As pessoas vão aumentar o consumo. Vão aumentar o consumo em uma proporção menor, né? Porque a gente sabe, pela propensão marginal a consumir, que o consumo vai aumentar em uma proporção menor. Mas, aumentando esse consumo, o nível de transações da economia aumenta. Então, as pessoas demandam mais moeda, mantêm mais moeda na conta corrente, porque como estão consumindo mais, vão a precisar mais moeda líquida. Então, existe uma relação positiva entre renda e liquidez. E essa relação está mediada por essa sensibilidade. Então, quanto maior seja o valor desse parâmetro, maior vai ser a mudança que eu tenho na demanda por moeda ante uma mudança no nível de renda. Então, essa sensibilidade está medindo a variação da demanda por moeda ante uma variação da renda.
E aqui temos um segundo termo na demanda por moeda que é negativo, de novo, como no caso do investimento. Ou seja, existe uma relação inversa entre demanda por moeda e taxa de juros. E por que vai ser negativa essa relação? Vai ser negativa porque se a taxa de juros aumenta, o custo de oportunidade que eu tenho por manter dinheiro na minha conta corrente, por exemplo, é maior. Por quê? Vamos a pensar, a taxa de juros está em, sei lá, agora, 2,75. Eu não ganho muito se eu tiro o dinheiro da conta corrente e coloco esse dinheiro no Tesouro Selic, tá? Em títulos públicos que pagam a taxa Selic. É bem baixo, 2,75 por ano. Mas se a taxa de juros aumenta e vai para 10%, aí o custo de eu deixar o meu dinheiro líquido, deixar o dinheiro na conta corrente, aumenta, tá? O custo de oportunidade aumenta. Consequentemente, as pessoas, quando a taxa de juros aumenta, tendem a manter menos moeda líquida, tá? Por quê? Porque existem oportunidades de investimento, certo? O H também é uma sensibilidade, tá? Sensibilidade. Na economia chamamos essas sensibilidades também de elasticidades. Mostram a elasticidade, está mostrando então essa relação, se essa relação é mais elástica ou menos elástica entre duas variáveis. Então, dizer sensibilidade, dizer elasticidade é a mesma coisa, tá? Então, essa sensibilidade está mostrando a relação entre liquidez, demanda por moeda e taxa de juros. Então, uma sensibilidade da demanda por moeda à taxa de juros. Então, é o delta L, delta I. Certo? Tudo bem, gente. Então, quando juntamos essas duas coisas, a oferta e a demanda, vamos a obter a nossa segunda relação e paramos por aqui com as equações. Então, o equilíbrio no mercado monetário. Quando pensamos em equilíbrio, pensamos em uma intersecção entre as duas relações, né? Graficamente, a interseção entre IS e ALM. Ou, aqui, no equilíbrio no mercado monetário, a intersecção entre a oferta real por moeda e a demanda por moeda, tá? E aqui, vejam só, de novo, eu posso deixar assim? Sim, eu posso deixar esse equilíbrio assim. Só que, de novo, lembrem do início da aula, o nosso objetivo é determinar a renda de equilíbrio e a taxa de juros de equilíbrio. Na IS, deixamos a renda em função da taxa de juros. Aqui, na LM, vamos fazer o contrário, vamos deixar a taxa de juros em função da renda, tá? Então, I vai ser igual a dividido H vezes Y menos 1 dividido H sobre M dividido P. Ou, para deixar mais corretamente, eu gosto mais dessa forma aqui, ó. Menos 1 dividido H M sobre P, que é o intercepto, tá? Mais K sobre H vezes Y. Então, ó, vejam que aqui eu vou graficar a LM num diagrama taxa de juros renda, tá? Então, essa parte aqui está mostrando o que? A inclinação da reta, tá? No caso, a inclinação, que depende dessas duas sensibilidades. E isso daqui está mostrando o intercepto. Então, só olhando para essa equação, eu sei que o intercepto se dá no negativo, mas que a inclinação é positiva. Certo? Vamos ver o gráfico agora, gente? Prof,
Oi? O que determina a sensibilidade de demanda por moeda? Então, de novo, são parâmetros, tá? Que são determinados pelo comportamento dos agentes econômicos de uma economia, certo? Então, em cada país, esses parâmetros são diferentes, depende do comportamento das pessoas de uma certa economia. Então, em que medida, por exemplo, a pessoa vai demandar mais moeda líquida se aumenta o seu nível de renda? Depende muito do país. Se o sistema financeiro é muito bancarizado, por exemplo, as pessoas não vão mudar, não vai existir uma sensibilidade muito grande da demanda por moeda em relação à renda. Por quê? Porque a economia está muito bancarizada, então as pessoas utilizam mais cartão, pode ser de crédito ou de outras formas. Existem muitas inovações no sistema financeiro que vão mudando essa sensibilidade também. Então, por exemplo, o fato de existir agora bancos que remuneram o dinheiro que você deixa na conta corrente, como o Nubank, e agora existem inúmeros bancos que fazem isso, modifica essas sensibilidades. Tá? Então, inovações do sistema bancário, o grau de bancarização da economia, todos esses fatos vão a modificar essas sensibilidades e vão a determinar essas sensibilidades. E essas sensibilidades são diferentes em diferentes países, tá? Então, por exemplo, um país que tem alta inflação, como a Argentina, será que as pessoas vão a ter uma sensibilidade muito alta da demanda por moeda em relação à renda? Não necessariamente, porque manter a tua renda líquida tem um custo muito grande, que vai além da taxa de juros e que está relacionado com a inflação. Então, as pessoas preferem manter os seus saldos monetários de outra forma, tá? Então, depende dos agentes da economia, de como eles se comportam, das inovações que existem no sistema financeiro de um país, certo? Prof, outra coisa. Sim. Se o equilíbrio é o da demanda real por moeda, o Roberto manda perguntar. Que? Desculpa, não escutei. O Roberto mandou no chat perguntando se esse equilíbrio é o da demanda real por moeda. Esse equilíbrio é da demanda real por moeda, sim. Vi aqui o Roberto, já pergunta se esse equilíbrio é o da demanda real por moeda. Sim, é a demanda real por moeda, exatamente. Certo, é que fiquei olhando umas coisas que estavam falando de ações aqui, do BEG, de Itaúsa. Meu Deus, Itaúsa eu não quero nem pensar. Fala, Dani. Eita. Pode falar, pode falar. Não, era só de debatendo sobre ação mesmo. Tá bom. Tem a ver com o tema, sim, com certeza. Vamos lá, estamos falando sobre mercado financeiro, né? Sobre o mercado de moeda. Tem a ver, sim. Certo, gente, mas eu não gosto de Itaúsa. Tá louco. Não, prof. Porque, ação parada como essa, nunca vi. Tá, gente, vamos lá. Agora, o que vamos fazer? Agora temos certinho as nossas duas equações. A gente pode ver graficamente, né? Podemos ver graficamente aqui. Não, oi, nem pensar. Não, também não. Foi falida. Tá louco. Tá, gente, vamos lá. Vamos ver, então, graficamente. Eu vou só mudar aqui. Vou voltar para a apresentação.
Eu fico rindo com os comentários de vocês. É que a gente grava essas aulas para depois postar e não podemos falar tanta besteira, né? Hoje de manhã ai, fundo imobiliário não, gente, vocês são muito jovens para fundo imobiliário. Só quando tem de 60 para cima, sei lá, tá louco, também não gosto. Gente, hoje de manhã eu perguntei onde vocês estavam, onde os alunos estavam. Eu pensava, todo mundo aqui em Floripa, só que não, tinha um aluno de Piauí e tem alunos por todo o Brasil. Imagino que vocês são iguais, né? Vocês estão por todos os lados do Brasil ou não? Eu sou de Floripa. Ah, quem é? A Dani? Floripa Isso, onde? Sou manezinha aqui perto da Carvoeira. Ah, que legal. O Pedro Floripa. Oh, são quase todos de aqui de Santa Catarina, gente. Olha só. Legal. Mato Grosso do Sul tem o Matheus. Ó, já tem um que... Mentira que tem alguém do Maranhão, mas você está no Maranhão agora, João Marcelo? Tô sim, professora. Eu até Olha Floripa, só, que mas legal. Aí sim que está longe, hein? E aí, vai vir para aqui depois? O Wagner é de Castanhal também, tão longe assim. Que loucura, né? Aí depois vocês vão ter que vir para aqui, né? O ano que vem para o presencial. Tomara que esses sejam os menores dos problemas, né, professora? A gente tem que voltar. Sim, claro que sim. Tomara, né, Matheus? Que ano que vem a gente se encontre na UF. Certo, gente? Então agora, a aula tá bem... A gente demorou bastante, mas tudo bem. O importante é que vocês tenham entendido qual era o objetivo do nosso modelo, todas as variáveis que estamos utilizando e agora a gente vê bem rapidinho a parte gráfica, tá? Então, ó, aqui eu já apresentei, né? Estou apresentando? Não, deixei aqui. Aqui. Pronto. Agora vocês estão vendo, né? Dá para ver ou não? A apresentação? Aqui não está aparecendo, prof. Puxa. E agora também não? Ai, ocorreu um erro ao compartilhar. Como assim? A ver agora. Agora sim, agora está apresentando, né? Agora foi. Certo. Então, gente, vamos lá. E se eu abro assim, dá para ver? Dá. Tá. Certo, então, ó, vamos lá. Temos aqui a nossa IS. Então, vejam só, a IS, como eu falei antes, vai ter uma inclinação negativa, e essa inclinação negativa está dada porque eu tenho aqui o segundo termo, né, que está determinando a inclinação, que é negativo porque mostra essa relação inversa entre taxa de juros e renda, tá? Então, a inclinação, ó, aqui eu fiz esse triângulo para mostrar justamente essa inclinação, tá? Ó, a inclinação está mostrando em que medida varia, muda a renda ante uma variação da taxa de juros, tá? E está dada aqui pelo multiplicador, faltou o G aí, mas é o multiplicador, o alfa G, vezes o B, que é aquela sensibilidade do investimento à taxa de juros, tá? Vejam que no diagrama eu tenho as duas variáveis que são as minhas variáveis endógenas, tá? Taxa de juros e renda. Aqui temos a segunda relação, que é a minha relação LM, certo? Na relação LM, eu tenho, de novo, dois termos, né? O termo de intercepto,
Tá? O intercepto está aqui no negativo, mas nunca desenhamos o intercepto da LM, tá? Mas estaria por aí. E o segundo aqui, termo, está mostrando a inclinação da LM. Vejam que essa inclinação está positiva, tá? E essa inclinação está mostrando aqui, vejam que a LM... Professor, acho que não foi o slide. Oi? Está travado em S, o slide. Ai, que pena. Aqui? E agora, passou ou não? Ainda não. Ah, não sei por que aconteceu isso. Agora estão vendo a LM ou não? Agora foi? E se abro? E agora? Ainda está aparecendo, está normal. Sim, mas quando eu mudo de slide vai desaparecer. Mas o que eu estava mostrando é o seguinte, então, o intercepto está aqui no negativo, só que nunca desenhamos, tá? Mas a equação de LM está mostrando a taxa de juros em função da renda. Então, quando eu olho a inclinação, eu quero ver o quê? Qual é a variação da taxa de juros ante uma variação da renda, tá? Ao contrário da IS, que eu coloco a renda em função da taxa de juros. Aqui, a taxa de juros em função da renda, tá? Essa inclinação é positiva, né? E, de novo, as duas variáveis que eu quero determinar, taxa de juros e renda. E agora vamos para o equilíbrio. Apareceu o equilíbrio para vocês? Sim. Certo. Então, o equilíbrio é basicamente como... Oi? O que é M sobre P? M sobre P é a oferta real de moeda. Tá? Lembram que eu falei? Ó, M sobre P aqui. E oferta real de moeda. É uma variável determinada pela política monetária, tá? Então, é uma variável, claro que é uma variável que não é objetivo da política monetária mais, né? Deixou de ser, foi no passado. Mas é uma variável autônoma, exógena, determinada pela autoridade monetária. Bom, no equilíbrio, aqui estão vendo, se não vêem o equilíbrio, me avisem, tá? Mas, ó, lembram que eu falei, o equilíbrio é uma intersecção. Eu tenho a equação da IS, eu tenho a equação da LM, eu junto as duas coisas e vou obter um equilíbrio, tá? Então, basicamente, aqui, vejam só, nesse pontinho, eu tenho o mesmo nível de taxa de juros e de renda na IS e na LM. Consequentemente, esse ponto E de equilíbrio é um equilíbrio de dois mercados. É um equilíbrio de dois mercados. Que mercados? Um, bens, o mercado de bens, e dois, do mercado monetário. Certo? Ó, e aqui o pressuposto. O P é constante. Tá? Então, esse é um pressuposto de curto prazo. Depois, na macro 1, vocês estudam um modelo de oferta agregada, demanda agregada, e esse pressuposto, essa hipótese de preço constante muda, tá? Mas, por enquanto, esse é o nosso pressuposto. Certo. O que não faltaria ver? Não faltaria ver o seguinte. Faltaria ver aqui as variações no equilíbrio IS-LM, ou seja, acontece quando muda alguma variável no nosso modelo.
Então, aqui eu desenhei só uma mudança da IS, ou seja, um deslocamento para a direita da IS. Quando a IS vai se deslocar para a direita? Eu vou ter, então, uma variação da IS positiva, ou seja, um deslocamento da IS positivo maior que zero, quando, por exemplo, aumenta o gasto público, variação positiva do gasto público. Quando eu tenho uma variação dos impostos negativa, então diminui os impostos, aí esse se desloca para a direita. Por exemplo, quando eu tenho um aumento do gasto em consumo autônomo, aí esse se desloca para a direita. Quando eu tenho uma variação positiva do investimento autônomo, também se desloca para a direita. O que mais? Quando eu tenho uma variação positiva das transferências que o setor público faz. Oi? Você está escrevendo no slide? Sim. Não está aparecendo. Ai. Mas está no... Sim. Todos os modelos que a gente vai estudar nesse semestre é de curto prazo? Sim. Na verdade, esse é o único modelo que vamos estudar, tá? Esse é o último, não tem outro. Porque o mesmo modelo vamos a usar para analisar política fiscal e política monetária e para setor externo, não vamos a ter modelos novos. Ah, tá. Agora apareceu para a gente. Isso. Então, eu estava escrevendo isso, só que quando está nessa forma, eu não consigo escrever, só consigo escrever quando está todo na apresentação. Mas tudo bem, vamos deixar assim. Então, esses motivos que escrevi aqui estão mostrando que todas as variáveis que podem ser modificadas na IS que deslocariam a IS para a direita, tá? E o que acontece? Eu poderia ter o contrário, eu poderia ter um deslocamento da IS para dentro, para a esquerda. Então, por exemplo, se o gasto público diminui, se o consumo autônomo diminui, se os impostos aumentam, se o investimento autônomo diminui, ou se diminuem as transferências, a IS se vai deslocar para a esquerda em lugar de para a direita. Tá? Então, vejam que quando eu tenho deslocamento para a direita, no caso da IS, o que vai acontecer? Eu vou ter um nível maior de renda, né? E isso a gente já viu no modelo keynesiano, no modelo de renda-gasto. A renda aumenta. Mas vejam que agora também aumenta no meu modelo a taxa de juros. Por que acontece isso? Porque a gente tem como pressuposto, como hipótese, que quando a gente tem a mudança de uma variável, por exemplo, aumenta o gasto público, certo? Eu deixo todas as outras variáveis constantes. Então, se o gasto público aumenta e a renda aumenta, vamos a ter uma modificação no mercado monetário. Por quê? Porque se aumenta a renda, a demanda por moeda pelo motivo transação aumenta. Pelo modelo, a gente viu que a ALM tem um componente que mostra que a demanda por moeda aumenta se aumenta a renda. Como a oferta monetária está fixa, tá? Se a demanda por moeda aumenta, a taxa de juros tem que aumentar. Isso a gente viu em uma aula, não está nessa apresentação. A gente viu em uma aula passada, né, essa situação. De que quando a demanda por moeda aumentava, se a oferta de moeda permanecia inalterada, a taxa de juros tem que aumentar para reequilibrar esse mercado monetário. É claro que a proporção de aumento da taxa de juros vai depender daquele parâmetro, da sensibilidade da demanda por moeda renda. Pode ser que esse parâmetro seja muito baixo,
tá? Se esse parâmetro é muito baixo, a taxa de juros vai aumentar muito pouco. É claro que aqui no gráfico está exagerado, né? Porque, tudo bem, eu quero mostrar graficamente uma coisa que dê para ver. Mas pode ser que a demanda por moeda seja pouco sensível a mudanças na renda. Nesse caso, a taxa de juros vai aumentar muito pouco, tá? Mas vai ter um efeito. Por quê? Porque os dois mercados interagem. A gente não tem, como antes, um único mercado, só o mercado de bens, e não olhamos para o que acontece no mercado financeiro.